E essa é a verdade que ninguém te conta sobre recomeçar. Ninguém vai te dizer que recomeçar dói, que você vai precisar abandonar amigos, deixar pessoas para trás, que você vai ter medo de fracassar e vai sentir constantemente a sensação de fracasso, mas que isso é normal e até hoje eu ainda sinto isso. Só que você tem que entender o seguinte, que recomeçar é uma especialidade no currículo dos vencedores. Você não vai conhecer ninguém que prosperou, que teve sucesso na vida, que não recomeçou diversas vezes. Não uma só vez, não duas vezes. E isso é tão forte que a gente fica tão especialista em recomeçar que a gente não tem mais medo de tomar decisões e recomeçar diversas vezes e quantas vezes for preciso. E ao longo da minha jornada eu percebi que a maioria das pessoas tem medo de recomeçar. Por quê? Porque muitas vezes elas não sabem quem elas realmente são. E o recomeço, ele muitas vezes revela quem você é verdadeiramente. Ele revela as suas habilidades. E isso é um ponto muito positivo e muito forte. Então esse vídeo é para quem está recomeçando, para quem está nessa fase da vida. E aí eu quero começar o seguinte, contando uma história para você. Em 2013, eu tomei a decisão de sair do mercado, sair da CLT. Eu trabalhava como analista de contrato em empresa de plano de saúde e a minha função era, o nome é até bonito, analista de contratos. Só que na prática eu fazia repetidas vezes a mesma coisa todos os dias. Todos os dias. Eu recebia uma pilha de contratos, uma pilha de contratos. Eu era responsável por ver se as pessoas tinham assinado igual o documento e se tinham preenchido corretamente os seus dados. E eu fazia isso todas as vezes, todos os dias. Pegava um lápis e ficava riscando aquilo ali. Esse era o meu trabalho. Eu ganhava um salário mínimo, aliás, um pouquinho mais do que o salário mínimo na época, e eu ficava incomodado, porque eu sempre fui um cara de governar. Eu sempre gostei de governar. E governar em que sentido? Eu não gostava de ficar fazendo a mesma coisa, governar a minha vida, eu gostava de ter liberdade. Só que as circunstâncias me levaram para estar ali. Eu precisava de um trabalho, eu precisava de um emprego, eu precisava sustentar minha família. E naquela época, eu ficava naquele escritório pensando, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui da minha vida? Se eu fizer isso aqui pelos próximos 10 anos da minha vida, como que eu vou estar? Quais habilidades eu estou aprendendo aqui dentro? E eu percebi que eu não estava aprendendo habilidade nenhuma. E eu precisava tomar uma decisão rápido. E era o quê? Recomeçar. E eu aprendi uma coisa nesse recomeço. Eu precisei sair do trabalho, eu consegui um acordo com a empresa, sair do trabalho e eu saí para empreender. Mas pergunta para mim, o que é que tu ia empreender? Eu não sei, eu não sabia. Até ali, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu simplesmente queria empreender, porque era um desejo que ardia e queimava no meu coração desde criança. E aí, naquela época, depois que eu saí, eu entendi o seguinte, que clareza, ela vem depois da ação. Isso é uma das coisas mais importantes que você precisa entender. Por quê? Muita gente fica o tempo todo se projetando, se planejando, quando eu tiver isso, quando eu for aquilo, quando... E elas não agem. Só que movimento gera ação, que gera resultado. E é assim que funciona nas nossas vidas. Ali eu pude vivenciar e experimentar o ápice de alguém que está disposto a largar tudo para recomeçar em algo que queima e que arde no coração dele. E aí eu tomei essa decisão. O que foi que aconteceu de mais interessante? A partir dali, eu comecei a pesquisar sobre o mercado, pesquisar sobre várias coisas que eu poderia abrir, poderia iniciar com pouco investimento. E tinha um amigo meu, que ele ainda tem esse negócio até hoje, ele tinha uma rede de... um frigorífico, um pequeno frigorífico e uma rede de galeteria, que vendia galeta assado, frango assado, depende de onde você vai ver esse vídeo, né? E aí eu cheguei para ele, conversei com ele um pouco, ele fez, eu te ajudo a começar uma dessa. A única coisa que você vai fazer é, você não pode colocar nenhuma loja, se você crescer, nenhuma loja perto da minha. E aí esse cara me ajudou, me colocou dentro da empresa dele para que eu pudesse aprender e ele me ensinou tudo aquilo que ele fazia, que fez ele ter 10, eu acho que era 10 ou era 8 ou era 10 lojas na época que ele tinha. E aí, outra coisa que eu aprendi ali naquele momento é que se você estiver com a mentalidade alinhada, tiver disciplina, as pessoas certas vão aparecer no teu caminho. E você vai precisar excluir algumas pessoas da tua vida se você quiser ter um recomeço de sucesso, se você quiser realmente alcançar os seus objetivos. Esse é um preço que a maioria das pessoas não está disposta a pagar. Por quê? Porque elas não estão dispostas a renunciar. Só que toda escolha tem renúncia. E muitas vezes, para ir para o próximo nível, para você atingir esse recomeço e realmente colher os frutos positivos desse recomeço, você vai precisar abandonar coisas. Naquela época, eu já tinha família, eu já tinha filho, eu precisava sustentar minha família. E eu confesso a vocês que eu tinha medo de algo dar errado e eu ter que voltar para a CLT. Mas eu tinha certeza no meu coração de que quando a gente toma uma decisão, a gente realmente faz uma escolha e a gente luta por aquilo ali, a gente trabalha, batalha, a gente estuda, não tem como, você vai ter grandes resultados. E talvez você esteja nesse momento agora se perguntando, se encontrando nesse mesmo momento de vida. Um momento de indecisão, um momento com medo de fazer algo novo, um momento de tomar uma decisão diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai encontrar o caminho no caminho. No caminho você encontra o caminho.
E muitas vezes as pessoas ficam com medo de tomar decisões porque estão presas na sua zona de conforto, que na verdade é super desconfortável. Mas ainda assim é mais confortável do que ela recomeçar. E eu entendo isso porque eu já passei por isso. Depois disso eu aprendi que o crescimento ele vem disfarçado de desconforto. E é nesse desconforto que a gente é moldado. É nesse desconforto que a gente gera novas habilidades. E essas novas habilidades nos levam para um outro nível. O maior erro das pessoas é esperar estar pronto. Se você ficar esperando estar pronto, você vai morrer um dia e você vai continuar na mesma vida que você está. Você não vai mudar absolutamente nada na tua vida. Por quê? Porque você está sempre esperando ficar pronto, mas você nunca estará pronto o suficiente para começar. Então você precisa começar hoje, recomeçar agora na tua vida pessoal, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua profissão, onde quer que seja. Você precisa recomeçar agora e entender que primeiro Deus te dá a visão, depois você gera o movimento e depois é que vem a provisão. Muitas pessoas acham que devem ter primeiro as ferramentas para recomeçar, ou para começar algo novo, no caso recomeçar, né? Para poder elas entrarem em movimento. Só que na verdade é o contrário. Primeiro você tem a visão, depois você gera o movimento e depois você tem a provisão, você encontra o caminho. E você vai aprender nesse percurso que os tropeços guiam e que ações simples elas abrem esse caminho. Outra coisa que eu aprendi no recomeço é que nunca é do zero. Todas as vezes que eu recomecei na minha vida, eu nunca mais recomecei do zero. Por quê? Porque eu já tinha habilidade diferente, eu já tinha network diferente. Então, todas as vezes que eu precisei recomeçar, eu não era mais o mesmo. Eu já tinha novas habilidades, tinha novos networks. Então, nunca ninguém recomeça do zero. Isso é algo que você tem que entender. Hoje, você tem muitas habilidades, você tem muitas possibilidades. Só que o medo de fracassar, ele vai bater na tua porta 24 horas. E se você não tomar uma decisão radical e enfrentar esse medo, você vai viver a mesma vida pelos próximos 50 anos da sua vida. E lembre-se do seguinte, a vida ela tem ciclos. E esses ciclos fazem parte da nossa jornada. Pessoas entram, pessoas saem da nossa vida. Negócios entram, negócios saem da sua vida. E a gente precisa continuar, a gente precisa recomeçar. E você está disposto a recomeçar? Está disposto a largar o que te prende e agarrar aquilo que te impulsiona? Recomeçar dói, mas ficar parado dói muito mais. Bem, então é isso. Se inscreve, deixa teu comentário. Se você chegou até aqui, digita aí agora, tô recomeçando e vamos nessa.